Você já ouviu falar sobre autoobsessão? Você sabe como funciona? Então vamos lá. Quando nós falamos de autoobsessão, nós não estamos falando apenas de pensamentos negativos, tá? Nós estamos falando de um estado em que a própria pessoa, por meio das suas feridas emocionais não curadas, não olhadas, passa a alimentar continuamente padrões que a aprisionam. As feridas emocionais, elas funcionam como portas abertas para a mente. Elas criam uma percepção distorcida da realidade, fazendo com que a pessoa interprete o mundo sempre através da dor que ela viveu. Por exemplo, a pessoa que carrega a ferida da rejeição, ela não apenas lembra que ela foi rejeitada, ela passa a esperar ser rejeitada em qualquer situação. Um olhar diferente, uma mensagem não respondida ou uma crítica pequena são portas interpretadas, né, como confirmação da própria rejeição, né, de que ninguém a quer por perto ou a quer em qualquer sentido, tá? Quem possui a ferida do abandono, a pessoa ela vive em constante vigilância. Seu pensamento ele gira em torno da possibilidade de perder as pessoas que ela ama, tá? E isso gera uma ansiedade tremenda. E essa ansiedade, ela gera apego excessivo, gerando ciúme, necessidade de controle e dependência emocional. A ferida da humilhação, ela faz a pessoa acreditar que sempre ela será diminuída. Ela sente vergonha de existir, ela evita se expor para não ser diminuída, para não enxergar essa realidade, e ela vive sempre tentando provar o seu valor para as outras pessoas, que na verdade ela está fazendo isso para si própria, né? A ferida da injustiça, ela produz uma rigidez extrema. A pessoa ela precisa controlar tudo, porque ela acredita que se ela relaxar, ela vai sofrer novamente. Então, ela vive sempre em estado de vigilância e controle excessivo. Já a ferida da traição, ela faz com que o cérebro da pessoa permaneça procurando sinais de mentiras e deslealdade em todas as pessoas, circunstâncias da vida dela, né? Mesmo quando isso não existe, tá? Então, como que isso se transforma em autoobsessão? A autoobsessão, ela acontece quando a própria mente da pessoa passa a produzir um ciclo fechado de sofrimento. O processo, ele costuma seguir sempre esses caminhos. Ferida emocional, que gera uma crença. Essa crença, ela gera uma emoção. Essa emoção, ela gera um comportamento. Esse comportamento gera uma confirmação dessa crença. Então, imagina alguém que ela acredita fielmente que ela não é importante. Essa crença vai gerar uma ansiedade extrema. E essa ansiedade vai fazer com que essa pessoa vive em eterna busca de aprovação o tempo todo. As pessoas, elas acabam se afastando, né, dessa pessoa, porque se sentem pressionadas, se sentem sufocadas, né? Porque se a pessoa ela precisa dessa necessidade de aprovação, ela o tempo todo tá é como um vampiro energético, né? Tá ali o tempo todo sugando a outra pessoa, querendo constante validação, porque ela não se sente suficiente. Então, quando isso acontece, quando a pessoa se afasta porque a pessoa se sente sufocada, ela conclui automaticamente, né, na mente dela. Tá vendo? Eu realmente não sou importante. E aí o ciclo recomeça, se retroalimenta e a crença vai enraizando cada vez mais. Então percebam que a realidade passa a ser construída pela própria ferida. A mente, ela fica hipnotizada. A pessoa que se auto-obsedia, ela não consegue enxergar outras possibilidades e outras verdades, tá? Além da própria verdade que ela construiu. Ela começa a interpretar tudo da pior forma, do pior lado, fica uma pessoa extremamente pessimista. Ela vive revivendo conversas na mente dela durante horas, cria cenários.
imagina cenários negativos, às vezes aquilo nem existiu, mas a mente dela faz acreditar que aquilo é real. Ela alimenta culpa, ela alimenta medo, ela cria discussões na mente dela e ela sente sempre a necessidade de controlar tudo e todos. Então ela deixa de viver o presente porque a sua energia psíquica está presa na repetição, naquele looping que fica na mente dela. É como se a mente ela estivesse presa em um disco arranhado, né? E aí o cérebro ele acaba fortalecendo este caminho. A neurociência, ela mostra que pensamentos repetidos, eles fortalecem conexões neurais. Então existe um estudo que fala sobre isso. Quanto mais uma pessoa pensa, ninguém me ama, eu não sou o suficiente, eu não sou capaz, eu sempre sou rejeitada, eu sempre sou enganada ou sempre serei enganada. Esses mecanismos, eles são muito automáticos, né? E faz com que um caminho cerebral, ele se torna acessível para esses caminhos automáticos. Ou seja, a ferida emocional, ela deixa de ser apenas uma lembrança e passa a ser um modo do funcionamento da mente da pessoa. É por isso que muitas das pessoas, elas acabam desenvolvendo problemas mentais, né? Por conta da mente que fica doentia. Então, como nós vimos anteriormente que os nossos pensamentos e as nossas emoções, elas moldam o nosso campo energético e que através disso se abrem as brechas emocionais que acabam sendo brechas espirituais para ataques, entrada de magias, de inveja e etc. Então, a gente sabe que se permanecemos por muito tempo em padrões como medo, culpa, ódio ou vitimização, né? A pessoa, ela tende a permanecer em uma sintonia constante com esses padrões vibracionais. E semelhante atrai semelhante. É por isso que a pessoa sempre está atraindo situações, pessoas, que faz com que ela vive os mesmos cenários, as mesmas situações, tá? Só mudando os personagens. Então, o foco principal, ele continua sendo a própria dinâmica psíquica da pessoa, tá? Ela alimenta o ciclo com seus pensamentos, com seus sentimentos e com seus comportamentos. Isso se chama crença limitante. Entende por que é uma crença limitante? Porque acaba limitando a nossa visão, o nosso poder também de escolha, né? Porque todos esses sentimentos, essas crenças fazem com que a gente se auto-sabote o tempo todo. Esses mecanismos de defesa, eles acabam mantendo a ferida viva. E existe um detalhe muito importante nisso, tá? Como vimos também, a mente, ela cria mecanismos de defesa para proteger a dor, né? A gente viu no vídeo anterior. Então, por exemplo, quem sofreu uma rejeição, a pessoa automaticamente, ela evita novos relacionamentos, para ela não ser rejeitada, tá? Ou se ela vai ter um relacionamento, ela rejeita a outra pessoa antes dela ser rejeitada. Quem sofreu humilhação, ela pode desenvolver perfeccionismo. Então, a pessoa, ela fica extremamente perfeccionista e se autocobra demais. Quem sofreu abandono, ela começa a controlar excessivamente as pessoas e as situações que ela ama, que ela cria amor, né? Que, na verdade, acaba nem sendo mais amor, né? Fica uma situação muito tóxica. Essas estratégias, elas são formas ativas do cérebro para aliviar a ansiedade, tá? É uma forma automática do cérebro, para ele não entrar em parafuso. Porém, isso acontece em curto prazo, porque impede que a pessoa tenha novas experiências que poderiam mostrar que a realidade pode ser diferente. Assim, permanece sempre ativa aquela ferida, ativa e latente. E sem contar que muitas dessas pessoas, elas acabam projetando esse controle excessivo no outro, impedindo que o outro viva a sua própria vida, a sua própria realidade, as suas próprias escolhas, tá? E isso é um exemplo muito vivo e clássico de mães manipuladoras com traços narcisistas. Então, como que a gente cura a autoobsessão, né? A cura, ela não começa tentando expulsar os pensamentos negativos e os pensamentos repetitivos, tá?
Ela começa quando a pessoa passa a se autoanalisar. É por isso que sempre é dito que precisamos sempre estar conscientes, tá? Então você pergunta: que dor dentro de mim está produzindo este pensamento? Está alimentando, está retroalimentando. Toda obsessão mental, ela possui uma emoção por trás, tá? Toda obsessão mental existe uma emoção por trás dela. E toda emoção persistente, ela costuma estar ligada a uma necessidade não atendida ou uma experiência que deixou marcas profundas. Quando a ferida ela é acolhida, compreendida e ressignificada, a necessidade de repetir o mesmo ciclo diminui, né? Até ser curado e ressignificado e não repetir mais aquele ciclo. A mente, ela deixa de viver em estado de alerta e passa a responder ao presente, ao invés de reagir constantemente de acordo com o passado, de acordo com o que já foi produzido, né? Uma frase que resume bem essa ideia é: a autoobsessão, ela não nasce dos pensamentos, ela nasce das feridas emocionais que insiste em contar a mesma história até serem verdadeiramente compreendidas e transformadas, ressignificadas. Então, pessoal, a obsessão espiritual, ela muitas vezes encontra um terreno fértil para quem tem essas feridas latentes, tá? Por quê? Porque é uma brecha que os obsessores encontram na pessoa. E é justamente uma mente que já está aprisionada pela própria autoobsessão que é muito fácil de ser manipulada por seres das trevas. Antes de qualquer influência externa, existe um ciclo interno de pensamentos, emoções e crenças que precisam ser reconhecidos e transformados. Mais uma vez, né? Agora vocês conseguem entender e compreender que quando fala aquela frase, tudo é de dentro para fora, nada é de fora para dentro. Por quê? Porque se a transformação verdadeira não acontece dentro da gente, não tem como a gente sustentar uma transformação externa. Entendam que tudo é vibração neste universo, né? E nós não estamos livres disso só porque estamos na matéria. Nós somos corpo, mente e espírito. Nós temos uma junção do espiritual juntamente com o físico. Nós somos uma estrutura extremamente complexa, mas extremamente maravilhosa. E a gente, para poder viver e sobreviver nesse mundo caótico de hoje, a gente precisa se compreender e se curar. Aqui, a Terra é uma escola para o nosso espírito. E só assim a gente consegue se libertar de dores, de pesos e principalmente de ataques e obsessões. Entendam, uma obsessão externa nunca começa por acaso. Sempre existe uma raiz dentro da gente que precisa ser vista, compreendida e ressignificada. Então vamos deixar uma tarefinha para vocês. Comecem a prestar atenção nos pensamentos de vocês e nos sentimentos de vocês diariamente. Escrevam durante todos os dias o que vocês pensaram por muito tempo durante o dia, no final do dia. O que vocês sentiram. E daí, se autoanalisem e vejam. Aí vocês vão conseguir achar aonde está a ferida. O que isso está causando em mim, fora de mim, né? Por que o meu material não está andando? Por que o meu espiritual está bagunçado? Por que a minha mente, as minhas emoções estão bagunçadas? Por que eu não estou conseguindo compreender? Se olhem e se acolham. E se perdoem, tá? Esse é o caminho para a nossa própria libertação. Beijos, até mais.